Havendo o número regimental, estando presente o novo procurador do MP junto ao Tribunal de Contas, sob a proteção de Deus, dou por iniciada a nossa sessão. Solicito ao novo conselheiro Valmir Ribeiro me substituir na presidência para efeito de eu julgar um processo. Passamos ao julgamento de processos. O processo 20.909, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem concede a palavra. Agradeço, excelência, senhora nobre procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trato o presente feito do pedido de revisão interposto intempestivamente pelo senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito municipal à época que, inconformado com a decisão exarada no Acórdão 254/2015, Primeira Câmara, e considerou imputação de multa ao gestor em face das inconsistências apresentadas nos anexos 7, 12 e 12 da Portaria STN 637/2012 e também pelo descumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução TSE número 61/2007. A análise procedida pela segunda IGCE, as folhas 13/15, concluiu que o pedido de revisão é adequado e de parte legítima, porém de natureza intempestiva. Em face disso, se manifestou pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo gestor e também pelo fato desse não ter apresentado fundamentação suficiente nas suas justificativas capaz de alterar o entendimento da inspetoria, como determina o artigo 70 da Lei Complementar número 38/93. O Ministério Público Especial se manifesta do feito às folhas 19/21, por ser o procurador Sérgio Cunha Mendonça, acrescentando no parecer que o recurso de reconsideração adequado, no entanto, carece de tempestividade, como já disse anteriormente, e o pedido de revisão não se aplica ao caso concreto, pois não possui os requisitos necessários à sua interposição. A substituição de recurso por outro, neste caso, se revelou inviável, tendo em vista que a ausência dos requisitos legais exigidos para o pedido de revisão. Excelência, esse é o meu relatório. Com a palavra ao Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, demais conselheiros e nobre conselheira Dulcineia, como dito, trata-se de pedido de reconsideração interposto pelo senhor Francisco Ernilson de Freitas, ex-prefeito de Acrelândia, contra o Acórdão 254 de 2015. A decisão foi pela imputação de multa ao gestor, fundamentada em inconsistências apresentadas nos anexos 7º e 12 da Portaria STN 637 de 2012 e o descumprimento do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução do Tribunal de número 61. Verifica-se que o presente recurso foi registrado e autuado como pedido de revisão, provavelmente pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para a interposição do recurso de reconsideração, meio adequado para promover a reforma do julgado. A peça inicial refere-se a pedido de reconsideração, cujo prazo de interposição é de 15 dias, conforme dispõe a lei orgânica em sua letra A, do inciso 1º do artigo 65. O processo que originou a aplicação de multa comprova que o gestor foi notificado em 12 de agosto de 2015, conforme certidão, e o presente recurso foi protocolizado no dia 2 de setembro subsequente, portanto, intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. Neste caso, o recurso de reconsideração é adequado, porém intempestivo. O pedido de revisão não se aplica ao caso, pois carece dos requisitos necessários para a sua interposição. Portanto, não cabe aqui invocar o princípio da fungibilidade dos recursos, posto que restou demonstrado que o gestor manejou o recurso apropriado ao presente caso, todavia fora do prazo permitido em lei, o que inviabiliza a apreciação, a reapreciação do mérito e eventual reforma do julgado. A substituição de um recurso por outro se revelou inviável, tendo em vista a ausência dos requisitos legais exigidos para a revisão. Aliás, tal substituição realizada pura e simplesmente por conta da extrapolação do prazo legal, poderá vir a prejudicar o próprio gestor, uma vez que não comprovou os requisitos necessários para a revisão do julgado neste momento, mas nada impede que o faça no futuro. Portanto, neste caso, creio que não seja possível substituir um recurso por outro. Desse modo, o Dr. Sérgio Cunha opina, pelo não conhecimento
da medida por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica, mais especificamente na letra A do inciso 1º de seu artigo 65. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, o entendimento é idêntico e pela intempestividade e não conhecimento, naturalmente, razão pela qual não conheço, em função da intempestividade, e após as formalidades de estilo, Excelência, eu voto pelo arquivamento deste feito. Então, seria por conhecimento e negar provimento? É provimento, nego provimento e Não conhecimento, como não eu conhecimento. estabeleci. Não, eu A não- pessoa não conheceu, eles não conheceram. Tem que conhecer. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão Correia Messias. Você conhece Discussão. e nega provimento. Por intempestividade, Excelência. O voto dele, em discussão, senhor presidente, o voto do conselheiro relator é apenas pelo conhecimento. Ele não conheceu. Não o conhece. Se que é uma prática que o pleno não tem feito. Normalmente, mesmo fora, Não o conheço pleno em função da conhece e intempestividade. nega provimento. Isso. É no caso que não trouxe nada que pudesse alterar. Mas o voto do relator é pelo não conhecimento. Não conhecimento, mas esse tribunal tem decidido pelo conhecimento e negar o provimento. Não conhecimento em função da intempestividade, Excelência. Não conheço pela intempestividade. De Não vista, dou provimento de vista. naturalmente. É de vista. Não, eu voto pelo conhecimento e nego o provimento. Isso. Conselheiro Ronald Polanco. Voto com o relator. Vai dar um Conselho. empate porque o pleno ele não tem ainda chegado a esse consenso de não conhecer dos recursos, a prática que tem sido exercida, embora esteja correta a posição ministerial com relação à intempestividade do recurso, mas prática, né, permanente do pleno em conhecer os recursos mesmo quando eles são interpostos fora do prazo. Nesse sentido, eu acompanho o relator pelo arquivamento do recurso, mas conhecendo e negando provimento. Eu mudo o termo, Excelência, a princípio, porque ela tem razão. Só muda-se duas palavras. Conhece e nega provimento. Conheço. Conselheiro Antônio Cristóvão, da mesma forma. É o que ela fez. Certo com o conselheiro relator. Assim sendo, a decisão é que foi por unanimidade. Isso, pelo conhecimento e negando Pois é, com provimento. o voto do conselheiro relator, que o conselheiro relator aqueceu justamente Isso. este voto. Assim sendo, convido o nobre conselheiro presidente para continuar a dirigir a sessão. Agradeço, Excelência, e prossigo. Tem a palavra o conselheiro Valmir, com o processo 20.044. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres conselheiros, representante do Ministério Público, eu estou com 4 processos, os 4 processos seguintes. Eu gostaria de julgá-los em bloco, tendo em vista o resultado ser igual para todos. Eu gostaria que o nobre conselheiro presidente botasse em votação, ou seja, ouvisse meus nobres pares do Ministério Público. Ouço o nobre procurador, Estou de acordo, Excelência. conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Ronald Polanco, De acordo. conselheira Concordo. Cidne Araújo. Então, Excelência, prossiga. Ok, senhor presidente, é o processo 20.044, processo 20.047, processo 20.048, processo 20.049. E vamos ao relatório. Tratam os feitos das prestações de contas dos seguintes fundos municipais de Rio Branco, exercício 2014, Fundo Municipal de Esporte e Lazer, Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria do Município, Fundo Previdenciário e Fundo de Habilitação, Habitação e Interesse Social. A segunda EGCE procedeu à análise dos referidos
das referidas contas e concluiu pela regularidade da matéria. Remetidos os autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, este se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. A palavra, Sua Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Excelência, como bem relatoriado, são processos de contas de gestão de fundos do município de Rio Branco. O primeiro da ordem, 20.044, Fundo de Esporte e Lazer, de 2014, cuja análise constatou a regularidade de todos os itens analisados, de modo que a conclusão é pela regularidade da matéria, e assim como com relação a todos os outros. Faço um registro do 20.047, que é do Fundo Especial da Procuradoria do Município, que tem um aspecto aqui controvertido, que era do rateio de honorários advocatícios aos procuradores públicos de lá, mas assunto que não está sendo praticado, que levou também ao Ministério Público, dada a divergência de jurisprudência entre o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, mas que aspecto que não está sendo praticado, também opinou a doutora Ana Helena, neste caso, pela regularidade da matéria. Depois é o Fundo Previdenciário de Rio Branco, cujos documentos e balanços demonstram regularidade. Finalmente, o Fundo de Habitação de Interesse Social, também de 2014, afinal, todos eles de 2014, situação de irregularidade em relação aos atos de gestão analisados. Concluímos pela regularidade de todos os processos. É o parecer. São os Retorno pareceres. a Sua Excelência, o relator, para os seus votos. Ok, senhor presidente, nobres conselheiros e nobre conselheira, eu adoto e transcrevo na íntegra ao meu voto a manifestação, a douta manifestação do Ministério Público de Contas. É como voto, senhor presidente, pela regularidade. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor Conselheiro presidente. Wander Polanco. Acompanho o relator. Conselheira Dulcinea Com o Araújo. relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. A palavra agora ao conselheiro Antônio Cristóvão, com o processo 20.700. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. O presente processo foi registrado e autuado como denúncia pela presidência da Corte, em face do expediente subscrito pelos senhores vereadores Manuel Messias R. Lopes e Carlos Portela Eduino. Aqui eu abro parênteses, que esse Manuel Messias não é parente meu. Da Câmara Municipal de Habitaçolândia, com a documentação de folha 03 e 04, e do documento de folha 05 anexos. Os denunciantes comunicam a esta Corte de Contas possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Habitaçolândia, tendo em vista o descumprimento da Lei de Licitações na reforma dos prédios do Centro do Idoso e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Nos termos da Portaria 151 de 2015, o feito foi distribuído no dia 17 de agosto de 2015, conforme certidão de folha 6 da Secretaria das Seções. A folha 8 foi expedida em mandato de citação ao senhor André Luiz Pereira Assem, prefeito municipal de Habitaçolândia, para tomar ciência da denúncia e apresentar a defesa. Em entendimento, o gestor, por seu advogado regularmente constituído, ofereceu as justificativas de folha 10 a 15 e os documentos que formam o anexo 1. Segundo certidão de folha 17 das seções, a documentação é de natureza tempestiva, instada a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos, a DAFO, 5ª IGCE, após a realização de diligência, inclusive in loco, emitiu o relatório de análise técnica de folha 68 a 82. O Ministério Público se manifestou através do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nério de Oliveira, a folha 86. É o relatório, senhor presidente. A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação.
A presente denúncia é subscrita pelos nobres vereadores de Epitaciolândia, Carlos Portela Eduino, Manuel Messias Lopes, sobre eventual descumprimento da Lei 8666 na contratação de reformas dos prédios do Centro do Idoso e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET por parte do Poder Executivo daquela municipalidade. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 85 da Lei Orgânica da Corte. E, a meu ver, além de preencher esses pressupostos, a denúncia deve merecer ampla aceitabilidade no âmbito dos tribunais de contas. Foi citado o senhor André Luiz Pereira Assem, prefeito, para dizer sobre a acusação, cuja resposta levou a 5ª GCE a não apontar irregularidades nas reformas em questão, em virtude das iniciativas licitatórias tomadas, das circunstâncias alegadas, da localização distinta dos prédios reformados e dos preços praticados. Dessa maneira, sugerimos o reconhecimento de sua improcedência, seguida do arquivamento dos autos. Seu parecer. Retorno a Sua Excelência o relator para seu voto. Senhor presidente, mesmo entendimento do Ministério Público, analisado e visto nos autos, voto pela improcedência da denúncia apresentada através do expediente de folha 02, em face do apurado pela análise técnica folha 68 a 82, e após pela comunicação dessa decisão aos senhores Manuel Messias Lopes e Carlos Portela Eduino, subscritores da denúncia, bem como ao senhor André Luiz Pereira Assem, prefeito municipal de Epitaciolândia, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Araújo. Com relator, senhor presidente. Viu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua agora com o processo 12.998. Obrigado, senhor presidente. O presente processo foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho da presidência no dia 25 de março de 2009, que atendeu sugestão da Corregedoria da Corte para verificação do cumprimento das determinações contidas no Acordo 2488, de 29 de julho de 99, exarado nos autos do processo 7.752, inspeção ordinária da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC. No referido aresto, a folha 2 decidiu os seguintes termos. 1. Declarar ilegais os atos praticados ao setor de pessoal da FUNTAC. 2. Declarar irregular o não conhecimento das obrigações patronais. Declarar nula a contratação de pessoal sem prévio concurso público. Notificar o presidente da FUNDAC e a Secretaria do Estado de Administração para tomarem conhecimento do apurado e adotar as providências em defesa do erário no prazo de 30 dias. Comunicar o apurado aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo. A análise precedida pela DAFO, 4ª GCE, as folhas 337 a 344. O Ministério Público se manifestou através do seu ilustre procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 350 e 390. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor Excelência o procurador para sua manifestação. Trata-se de apuração do cumprimento ou não das determinações do Acórdão 2438 deste Pleno, proferido em inspeção na FUNTAC em 97. A cobrança de atendimento ao referido julgado deu-se no mês de abril de 2000, conforme demonstram os documentos de folhas 52 e 57. Embora a maioria das incorreções catalogadas tenha sido sanada, já transcorreram mais de 5 anos das notificações respectivas, o que exonera os implicados de multa com base no inciso 4º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, por força da prescrição. Quanto às admissões flagrantemente ilegais, o assunto ficou resolvido na esfera judicial, mediante a ADIM 3609, julgada procedente. Nessas condições, consideramos atendido o julgado em foco, o que nos leva a opinar pelo arquivamento dos autos. É o parecer. Retorno a sua Excelência o relator. Senhor presidente, conforme apurado pela análise técnica, a direção da FUNTAC foi orientada pelo governo estadual a manter a contratação com o fundamento no artigo 37 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual, que foi acrescida pela emenda constitucional 38 de 2005, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade 3.609, ajuizada pelo Procuradoria-Geral da República, impugnando referida à emenda.
por violação dos princípios de Constituição do concurso público previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Isto posto, levando-se em consideração a decisão preferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI número 3.609, quanto às contratações ilegais, e considerando ainda que a aplicação de multa aos responsáveis pelo não cumprimento do item 3 do Acordo 2.439, de 29 de julho de 1998, foi alcançado por prescrição. Então, por isso, voto pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro do Cine Araújo. O relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, com a palavra a conselheira do Cine Araújo, com o processo 20.359. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhores conselheiros. Trato os autos da prestação de contas do Fundo Estadual de Microcrédito, FUNCRED, relativo ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Antônio Torres. Em 4 de maio de 2014, as contas foram enviadas a esta Corte dentro do prazo estabelecido na legislação regente. E conforme estabelece a portaria 59, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Seções e o encaminhamento à área técnica, que se manifestou via Primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo, considerando regular com ressalva as contas apresentadas pelo gestor. Em obediência aos princípios, regular com ressalva, em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor Antônio Torres, tendo este deixado transcorrer em habeas o prazo concedido. O Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, por meio de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se a folha 48 pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao senhor excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, excelência. A matéria é tempestiva e a análise inicial constatou em seu desabono a ausência do número do registro do profissional de contabilidade e o não lançamento do valor contábil de R$ 11.102,51, sugerindo ao final a aprovação com ressalva da matéria. Foi citado para a defesa o responsável, que não aproveitou a oportunidade. Atento às peças constantes do feito, constata-se que os demonstrativos contábeis apresentados não contêm a assinatura do contador responsável, nem o número de seu registro profissional regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, contrariando o parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução 87 da Casa, do ano de 2013. Ademais, verifica-se no balanço financeiro que a conta saldo em espécie para o exercício seguinte consta um valor que não guarda conformidade com o anexo 6º da peça. Da mesma forma, observa-se no balanço patrimonial que a conta caixa e equivalentes de caixa não guarda conformidade com os extratos de conciliação bancária, apresentando também uma diferença de 11.000, aqueles R$ 11.102,51 já citados. Contudo, a área técnica constatou que tal diferença surgiu em decorrência de créditos não contabilizados, os quais foram lançados no exercício seguinte. Desse modo, a doutora Ana Helena opina pelo reconhecimento da regularidade com ressalva da matéria, valendo as pendências mencionadas como determinação para correção cabível. Isso com foco no inciso 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, é o parecer. Retorno a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Ante exposto no voto, nos termos do artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aprovação da prestação de contas do Fundo Estadual de Microcrédito, FUNCRED, relativo ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Antônio Torres, considerando-a regular com ressalva, valendo como ressalva a ausência de indicação do responsável pela área de contabilidade e a divergência no balanço patrimonial. Remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades de estilo, é o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor Conselheiro presidente. Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, Pois não, excelência. nos termos do artigo 84, parágrafo 3º, que já informa que independe de pauta, eu solicito
a inclusão do processo 21.595, que trata da proposta de resolução administrativo. administrativo Ótimo. sobre as providências que serão adotadas em razão da transmissão de cargos a novos gestores públicos municipais. Senhor presidente, eu solicitaria 2 minutos para ter uma conversa rápida. Suspensão. Aqui com a conselheira Lúcia. Suspenda a sessão por 2 minutos. Reiniciamos nossa sessão. Excelência, ouço do procurador Prossiga, excelência. com relação à matéria, conselheiro Valmir Ribeiro, Nada oposto. conselheiro Antônio Cristóvão, De acordo, senhor presidente. conselheiro Ronald. De acordo. Excelência, prossiga. Obrigada, senhor presidente. Processo 20.509, de auditoria financeira orçamentária, com o objetivo de dispor sobre as providências a serem adotadas por ocasião da transmissão de cargo aos novos gestores públicos municipais, encaminhada a comunicação interna circular aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, número 003 de 2016, não houve manifestação acerca da concordância ou não com os termos da proposta apresentada. O Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, por meio de seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se a folha 16. É o relatório, senhor presidente. Ouço o nobre procurador. Trata-se de proposta de resolução disciplinando as providências a serem adotadas no final do mandato dos gestores municipais, visando a facilitar a transição e a prestação de contas respectiva, bem como evitar desvirtuamentos decorrentes de embate político que resultam na sucessão, tais como os verificados em 2013, onde foram constatados sumiços de bens e documentos com informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais. O texto proposto é manifestação do poder regulamentar desta Corte de Contas e guarda boa conformidade com as normas legais e regência da matéria, notadamente a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Resolução do Tribunal de número 82. No entanto, o Ministério Público de Contas sugere que as recomendações ali contidas sejam substituídas por determinações, a fim de dar natureza cogente às providências que se quer sejam adotadas e, em caso de descumprimento, tornar passível de punição a conduta dos responsáveis na forma do item 4º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Dr. João Isidro, quem opinou, e me autorizou a dizer que sugerimos a aprovação da matéria, até porque as recomendações do Tribunal de Sua Excelência foram adotadas integralmente pela nobre relatora, que também não só fez isso. Deve votar estendendo, fazendo com que essa resolução valha não só para a próxima transmissão de mandato, mas para que seja uma norma permanente da Corte. Então, pela aprovação, nosso parecer. Excelência. Retorno a Sua Excelência, relatora. Obrigada, senhor presidente. Analisando a proposta de resolução, bem como o parecer ministerial, verifico que seu objeto é pertinente e norteará melhor o início da gestão dos prefeitos e presidentes das câmaras municipais, assim como as atividades desenvolvidas por este Tribunal de Contas, sendo imperioso ressaltar apenas que deve ser dado amplo conhecimento da norma aprovada para que seja possível a sua real aplicação, consoante a adequação a seguir descrita, que eu deixo de ler pelo fato de já ter encaminhado não só após o relatório e voto, mas antes para apresentação de sugestões e melhorias, foi encaminhada a todos os conselheiros e ao Ministério Público na forma processual. Então, o texto da resolução é conhecido de todos e, assim, considerando que a implementação da norma em exame, após as adequações necessárias, vem atender às necessidades deste Tribunal de Contas e dos gestores municipais, não descuidando que também deve ser editada norma aplicável à transmissão do cargo de gestor estadual, voto pela aprovação da resolução. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente, favorável. Acompanha a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Eu vou solicitar visto, senhor presidente. Em função do pedido de vista do nobre conselheiro Ronald Polanco, não havendo mais processos para julgamento, eu passo às comunicações
Com a palavra, o nobre procurador. Excelência, só um bom dia a todos os que comparecem à sessão e muito obrigado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Agradecer a presença de todos, o Ministério Público, meus nobres pares, os nossos colegas que estão no plenário e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Conselheiro Antônio Cristóvão. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos e um bom dia. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos e bom dia. Conselheira Dulcinea Araújo. Agradecer também, senhor presidente, a todos os servidores que nos ajudam a tornar possível o nosso trabalho na sessão e também dar um bom dia a todos. Dizer ao doutor Mário do prazer de tê-lo conosco de volta. Nada mais. Da mesma forma, eu, como presidente, que desculpe-me, eu tinha esse processo administrativo, foi pedido vista pelo nobre conselheiro Ronald Polanco, eu estava com a memória aqui, botando um voto. E eu quero avisá-los que não houve julgamento de ata em função de não estar pronta para aprovação. E, assim sendo, declaro por encerrada a presente sessão, comunicando a ausência justificada da nobre conselheira presidente e do conselheiro Antônio Malheiro. Dou por encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Muito obrigado.